eu participo de algumas rodas de bate-papo aí com a turma de inovação, né? E muita gente exalta a China como a sociedade 5.0 do mundo, né? Só que olhando aquele material que você passou para mim, eu fiz uma compilação aqui sobre a arquitetura de uma governança ágil para sociedade 5.0. As metas finais, segundo esse relatório do Japão, está relacionada a felicidade e liberdade, certo? E dentro do subconjunto de felicidade e liberdade, eles trabalham os valores fundamentais. Eu vou citar durante nosso programa, eu vou citar alguns, mas eu vou começar por esse, que é os direitos humanos, tá? Segundo o relatório japonês, a subdivisão de objetivos concretos relacionados a direitos humanos na sociedade 5.0 envolve privacidade, dados pessoais, liberdade de expressão e acesso à informação, segurança e saúde e liberdade de movimento. Tá? Em cima disso, e você sabe muito bem desse relatório, eu te pergunto, o modelo chinês é um modelo de sociedade 5.0? Que pergunta difícil, né? Quando a gente analisa nos aspectos conceituais, né? Eu vou partir aqui do entendimento, né? Eu gostaria muito de um dia ir para o Japão e me aprofundar mais lá e de repente eu pudesse te responder melhor. Mas o que eu posso te dizer até o momento é o seguinte: em diversos aspectos, a China já vem trazendo a tecnologia e permitindo que a sociedade evolua, né? Em diversos aspectos. Outras nós podemos questionar. Por exemplo, você levantou aqui sobre eu estou com o relatório aqui, ele coloca liberdade de expressão, né? Então, uma questão que ficou até na discussão no grupo de estudos aqui, quando nós tivemos um estudo a respeito da China, né? É que a China é uma questão específica a se discutir, porque existe toda uma história, uma cultura social lá que é muito diferente dos nossos paradigmas, dos nossos valores ocidentais, né? Eu tenho o olho puxado, mas a minha vida eu sou ocidental por nascer e crescer aqui, né? Então, o que eu vejo é uma discussão ainda a gente ter que levantar sobre alguns aspectos, né? Porque se nós temos lá no final como a liberdade ou a felicidade, o que nós entendemos como liberdade e o que eles entendem como liberdade lá, né? O que é a felicidade deles, o que é a felicidade para nós aqui. Então, entra no aspecto conceitual, né? De crenças e valores, mas eu entendo que sim, em diversos aspectos lá já vem se tornando uma sociedade 5.0, já considerando que eles têm um mundo físico-digital, né, fisital, já bastante difundido em diversos aspectos, né. Bom, não vou ficar detalhando também um monte de coisa, mas a gente vê que já existem, né, desde carros autônomos, enfim, sejam eles elétricos, né, o metaverso em diversos aspectos, já a conectividade com outros dispositivos, enfim. Então, dá para se entender em um aspecto que sim, e outros a gente acha que teria que ainda de repente discutir mais aqui, né? Mas o sistema de pontuação, de rating da China, ele não afere esse item, por exemplo, de liberdade de movimento e até privacidade de dados pessoais? Ele, apesar de tecnologicamente ser uma sociedade que está muito evoluída, ela não afere os conceitos de sociedade 5.0 do mundo ocidental? Ou você acha que isso eu tenho que olhar para o lado do eu gosto de ser controlado, coisa desse tipo assim? Não, você se refere, Paulo, só para mim compreender a pergunta, você está dizendo que contrapõe um valor com outro, é isso? Exatamente, porque os valores que são posicionados, os valores que são posicionados na sociedade 5.0, as pessoas acreditam que é só tecnologia, não é só tecnologia. O Paulo coloca um ponto importante, mas assim, eu cutucaria até um pouco mais, desculpa aí, Fábio. O que eu acho de contraponto é quando alguém fala algo contra o governo, a resposta é, no mínimo, estranha, vamos colocar assim, né? Então, e acho que a falta de transparência também das informações, a China é muito fechada,
eu acho que a Sociedade 5.0 propõe, né, também essa transparência, se é para todos, né, então todos têm que saber o que está acontecendo, né? Então, eu acho que tem esses dois aspectos vamos dizer assim, da força governamental ser muito restritiva nesse sentido de não há possibilidade de alguém falar um A ou um B, nada, absolutamente nada. E esse segundo ponto não só de controle, mas de dificuldade mesmo ali da população em ter essa condição. É uma questão bastante interessante. O que eu posso colocar aqui a respeito, por exemplo, do score, Paulo, Neville, eu ouvi um depoimento de uma chinesa dizendo que ela prefere o score, né? Ela prefere aquilo para facilitar, até mesmo para conhecer um parceiro, uma parceira, sabe? Eles têm essa preferência. Então, você vê que a sociedade lá, ela, né, se isso, de fato, eu só vi um depoimento, né, eu não vi, né, uma estatística maior, mas, novamente, ao estudar, né, a gente teve aí com o Gil Jardelli um curso específico sobre a China, né, e analisando todo esse contexto, a gente realmente tem aí para discutir esse aspecto de valores, né, do que para nós, o que para eles é algo bom, para nós é algo inaceitável, né? Então, realmente tem uma questão aí para a gente ainda debater bastante para entender. Parece o Black Mirror, né? Parece o Black Mirror, essa questão do score aí, é um negócio absolutamente maluco, né? Na verdade, Favani, eu estava esperando era a posição dele, ele é a favor ou não? Porque ele afere os conceitos da sociedade, mas não precisa saber a opinião dele, né? Sai do muro. Você concorda com esta invasão? Porque eu vou dizer uma coisa para você. Fábio ocidental, né, Fábio? Deixa eu me posicionar aqui de maneira muito transparente e polêmica, para variar. Eu acredito que essa necessidade de privacidade é muito mais uma fuga do que a luta. Para falar de luta e fuga, que é um conceito... Por que eu tenho que estar tão privacidade? Por que eu tenho que ter essa privacidade? Quer dizer que tem coisas que eu faço que eu não posso compartilhar? E a resposta talvez seja sim, eu tenho coisas que eu não quero compartilhar. Mas até que ponto, numa sociedade 5.0, isso terá que ser respeitado? Sabe? Porque, a priori, tem uma frase que define ética. O que é ética? É aquilo que você faz direito sem ninguém precisar estar vendo. Se você faz as coisas direito sem precisar ninguém estar vendo, é porque você não liga para qualquer coisa que esteja vendo. E eu fico pensando, eu lá no Big Brother, o que exalaria de mim que eu não gostaria? Né? O que eu não gostaria de compartilhar com as pessoas? E a resposta é literalmente nada. Né? Tirando-se a relação sexual, que eu acho que talvez seja essa última coisa a gente perder o estar sozinho totalmente, eu acho que de resto eu não teria absolutamente nada para esconder. Sabe? E a maioria das pessoas vão achar que não, eu tenho que ter o meu direito à privacidade mesmo, né? A privacidade, eu não sei, acho que isso é um dos rompantes que a gente tem que fazer na humanidade. Eu até concordo com você em alguns aspectos, mas tem o seguinte, você falou uma frase muito importante aí, né? Que é fazer o correto, fazer o certo, né? Tem que entender que é o certo aí, porque o certo ali é seguir o governo, ok? Então, essa que é a questão. Quando o certo é definido por alguém que tem um poder de Estado, eu acho que é nesse sentido, acho que talvez o Paulo esteja falando, entendeu? Até concordo com você nesse sentido, talvez eu não precise ter privacidade, mas todo mundo respeita o limite de todo mundo, dentro de uma consideração de respeito e tal, é uma coisa. Agora, quando alguém define o certo tem que ser isso aqui, e é isso aqui que você tem que seguir... complica. Aí é complicado. É por isso que essa questão tem muito a ver com a liberdade de expressão genuína. Liberdade de expressão significa para mim que eu nunca serei punido pelo que eu falar. Eu só posso ser punido pelo que eu fizer. E falar não é fazer, é apenas falar. Portanto,
eu posso falar o que eu quiser, eu não posso ser punido por isso. Mas isso não é verdade hoje, né? Você está vendo aí circunstâncias absolutamente ao contrário do que eu estou falando. As pessoas são punidas sim, e antes de um julgamento, inclusive, pelo que elas falam, pela simples liberdade de falar o que quiser, não é? E isso é maluco. Quer dizer, se a gente não resolver essa questão do que é liberdade de expressão, fica difícil invadir a privacidade. O que você acha, Fábio? Nós fizemos um debate aqui na tua frente. Eu acho fantástico essa discussão. O que eu diria, no caso, Paulo quer saber se eu sou a favor ou contra. Bom, a princípio eu entendo que por estar aqui, eu ainda prefiro estar no Brasil, né? Agora, eu teria que me aprofundar um pouco mais para entender, porque, por exemplo, aquele livro, O Poder da China, né? É um livro interessante que mostra, inclusive... Eu ia ser um 2 lá, Fábio. Oi? Eu tava fudido, ia ser uns 2,5 lá. É que você vê assim, um país tão grande, com tanta gente, né? Com uma diversidade ali, inclusive de religiões, de uma certa forma, dá para considerar que eles tiveram êxito no desenvolvimento social lá, né? É um país que cresceu muito. Bom, enfim, quanto a isso, acho que os números não precisam nem compartilhar. Isso é evidente, é uma sociedade que evoluiu muito nos últimos 30, 40 anos, né? Então, há muita coisa para a gente entender, né? Então, culturalmente, pelo que eu entendi até o momento, né, o que eu posso dizer é que a cultura lá, eles preferem na sua maioria, né, para não generalizar, mas elas preferem esse controle, né? Inclusive, eu não lembro exatamente aonde que eu li isso, mas dizem, né? Eles entendem que a democracia, para eles, em geral, é uma bagunça, né? Para eles, o controle e a hierarquia de um líder é importante, né? Em razão, novamente, eu vou frisar até onde eu compreendi que isso vem de uma história já, de muitos anos lá, né? Então, talvez a gente teria que entender como que... Aí entra o fator da diversidade, né? Até que ponto a gente conseguiria ter um convívio de um mundo, né, como diz, né, de terráqueos, não só de seres humanos, mas de todos os seres vivos da Terra, em que a gente consiga realmente respeitar e desenvolver a devida harmonia dos seus diferentes valores, porque isso a gente vai ter, por exemplo, se a gente for falar da Índia, é a mesma coisa, né? Na Índia tem suas crenças e seus valores muito fortes. Diferente, né? diferente. Em vários países da África é muito diferente, né? Assim como da Europa.